Glória a Deus, mais uma sexta-feira de repartir, uma sexta-feira onde nós estamos nos conectando com a verdade do Senhor. Eu gosto muito do versículo que diz: Sejais transformados pela renovação do seu entendimento, pela renovação da sua compreensão. E o Senhor nos fez como pequeninos, crescendo até se tornar a estatura de um varão perfeito. Perfeito no quê? Na sua maturidade. Por que um pai tem a autoridade para guiar a vida de um filho? Porque um pai, ele é completamente cheio de experiências, ele é cheio de conhecimento e ele compreende a vida. Então, tecnicamente, nós estamos diante da palavra do Senhor, porque o Senhor é um Deus que compreende a existência humana, entende o funcionamento da vida e está disposto a ensinar e nutrir todo aquele que inclinar os ouvidos e o coração para essa realidade. Eu gosto muito do Senhor Jesus declarando que aquele que tem os mandamentos, aquele que tem a palavra e a guarda, esse é o que o ama. Então, a nossa vida não é somente ouvir, escutar. A nossa vida é realmente guardar essa palavra e aplicar essa palavra como uma transformação de caminho. Não adianta nada o Senhor. Eu gosto muito da palavra hebraica que vai olhar para a lei de Deus como uma armação de arco. Pensa assim comigo. Deus está nos ensinando a armar o arco. A flecha em si que nós usamos e atiramos, às vezes é a nossa vontade, seja a nossa alegria, seja uma satisfação, e nós geralmente atiramos essa flecha e na dimensão errada às vezes. E a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar a atirar a flecha na direção correta, a buscar, a jogar a nossa alegria, a jogar a nossa satisfação, a colocar a nossa esperança no alvo correto. Então, a palavra ela vem para nos alinhar na perspectiva correta da vida. E esse é um pouco do tema a respeito que nós estamos abordando aqui. Nós estamos para falar de Estevão, estamos para falar daqueles que acreditavam e aqueles que sustentavam fielmente, né, o testemunho da pessoa de Jesus Cristo. E diante daqueles que se denominavam religiosos daquela época, que sustentavam uma visão doutrinária por conta dos seus encargos judaicos e das suas doutrinas judaicas que eram contra a pessoa de Jesus, eles perseguiam aqueles que estavam sustentados em cima daquilo que eles acreditavam. Então, o nosso posicionamento hoje é um posicionamento de sustentar aquilo que nós cremos, que é a pessoa que nós conhecemos, que é a pessoa de Jesus Cristo. E diante da resistência àqueles que seguem a doutrina que se denomina seguidora de Deus, se denomina apegada a Deus, se denomina fiel a Deus, se denomina seguindo a Deus, mas perseguindo aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui nós queremos enfatizar no dia de hoje, porque o tema de hoje não é mais a sexta-feira da sexta energética, né? Do espírito energético, a gente já está aqui na materialização colapsadora. Então, seguindo a linha de raciocínio que o Betão ele colocou nesses dias, né, que é a respeito da matemática quântica, do mundo espiritual quântico, certo? Então, o tema de hoje é materialização colapsadora. Ser suprido na perseguição visível, que não enxerga, porque aqui ele tá falando assim, ser suprido na perseguição visível que não enxerga a dimensão da verdade acima dos rótulos. Então tá dizendo que os perseguidores não enxergam a dimensão da verdade acima dos rótulos.
Uma vez eu escutei, diante de um evento que o Senhor já tinha nos destinado a fazer, né? A pessoa, ela perguntou se não era inválido aquilo que eu estava fazendo por não ter rótulos sobre mim, por não ter um rótulo de pastor sobre mim, por não ter realmente um rótulo de um cargo específico. Mas aquilo que nós carregamos é a morte de quem nós somos. Nós não carregamos a vida de quem nós somos. Nós carregamos a nossa crucificação. Eu quero que você bote seus olhos, coloque seus olhos em cima da crucificação do seu eu. Por que essa crucificação ela é importante? Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo agora na carne, eu vivo pela fé do Filho do Homem. Essa realidade de carregar a pessoa de Jesus no nosso eu, no nosso ser, é um ponto de não haver mais distinção de quem você é e de quem Cristo é. Você e a pessoa de Deus são uma coisa só. Não existe o fato de separar quem você é de quem Deus é. A palavra do Senhor fala: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a pessoa de Estevão, que é um discípulo que foi ali no trecho de Atos, capítulo 6, no versículo 5 ali, vai dizer o seguinte: o parecer agradou a todos, porque eles estavam escolhendo quem eram aqueles que estariam à frente da obra. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, essas pessoas que foram levantadas são pessoas que sustentam aquilo que eles acreditam que é a própria pessoa de Jesus ressuscitada dentre os mortos e o Espírito Santo como aquele que incorporou dentro desses discípulos. Então, alguns dos que eram das sinagogas chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cecília e da província da Ásia se levantaram e discutiram com Estevão. Porque essas pessoas que carregam a ótica de que estão a serviço de Deus, eles começam a questionar as obras de Jesus Cristo. Eles começam a questionar aqueles que carregam a pessoa de Jesus na sua conduta de vida. Então, eles se levantaram porque dentro da teologia, dentro do que eles acreditavam, aquelas pessoas em específico estavam contra. E aqui eu quero enfatizar um ponto que nós já vamos ver aqui nos versículos seguintes, né? Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas e investiram contra Estevão. O agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e disseram: este homem não para de falar contra o santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, aqui você precisa estar apegado à centralidade da sua fé. Porque a palavra do Senhor declara que Jesus Cristo, ele é a pedra de esquina. E o que isso significa? Significa que ele é o precursor, ele é aquele que direciona a edificação da sua igreja. Ele é a pedra que vai falar assim: a partir dessa direção, a partir desse caminho, toda a igreja, toda a edificação do Senhor vai ser construída. E isso é muito libertador, porque tudo que é oposto a isso é manipulação contra o povo de Deus. Tudo que é oposto a isso é manipulação contra aquilo que está sendo edificado pela parte de Deus. E o teu coração precisa ter um discernimento, precisa estar realmente aguçado para conseguir realmente andar segundo a pedra angular. E a pedra angular é a própria pessoa de Jesus. Agora, a pergunta que fica é: qual que é o teu posicionamento? A pergunta que fica é: qual é o posicionamento dessa igreja?
A resposta é muito clara e Mateus é muito enfadonho em relação a isso, né? E Romanos, como é o versículo base de hoje, também vai deixar isso muito claro. Romanos, no capítulo 12, no versículo 14, vai falar bem o seguinte: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. E lá em Mateus, no capítulo 6, também vai dizer e vai enfatizar que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Nós devemos declarar bênção sobre aqueles que se levantam contra nós. Porque a palavra, a edificação da pessoa no nosso interior, da pessoa de Jesus no nosso interior, não é uma edificação de buscar condenar, de buscar também perseguir, de dar o troco na mesma moeda, de lançar palavras contrárias. A pessoa de Jesus no nosso interior é de abençoar aqueles que nos perseguem. É de realmente, a palavra do Senhor fala de que o sol do Senhor cai sobre maus e bons. Então, a nossa personalidade, a nossa identidade precisa ser uma identidade de abençoar também aqueles que nos perseguem, de estender realmente as palavras de bênção sobre aqueles que estendem palavras de maldição contra nós. Porque essa é a identidade que o Cordeiro edificou no nosso interior, que Deus espera que os filhos dele se manifestam e que esse mundo tem a necessidade de que seja manifestado nessa terra. Pessoas que carregam a identidade do Cordeiro, a identidade de Jesus, que já morreram para si mesmo e o viver que vivem na carne, vivem pela fé do Filho do Homem. Essa é a realidade de uma edificação na pessoa de Jesus. E é isso que Deus espera de nós. Por isso que hoje no tema, que é sexta-feira da materialização colapsadora, nós estamos falando realmente de uma morte de si mesmo por uma ascensão da pessoa de Jesus em cima daquilo que nós acreditamos. Simples assim. E é isso que eu espero que vocês vivam. E é isso que eu espero viver da parte de Deus. Nós, na missão, nós temos que sustentar tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Não podemos negligenciar aquilo que recebemos da parte de Deus, porque é uma edificação constante. Eu gosto muito, na parte da fotografia, existe uma regra que é a regra de Fibonacci. Ela é muito conhecida, ela é muito famosa, e essa regra de Fibonacci, ela é uma aspiral helicoidal. Ok? Então é uma aspiralzinha que vai crescendo e vai ganhando proporções cada vez maiores. Não cada vez menores. Não cada vez menores. Você é um Fibonacci. Eu sou um Fibonacci. Nós somos um Fibonacci do Senhor. E o Fibonacci, ele é uma proporção crescente. Não uma proporção de regressão. Nós não regredimos no que nós acreditamos. Nós avançamos no que nós acreditamos. A nossa proporção ela é crescente. E ainda tem um acréscimo. A nossa proporção ela é ascendente. Estevão foi perseguido depois de ter feito uma das declarações mais incríveis das Escrituras. Só que o que é interessante nisso é que aqueles que se denominam da sinagoga, aqueles que se denominam religiosos, eles não estão nem aí para a explicação. Eles não estão se importando com a explicação. A explicação não importa de nada, ainda que tenha base, ainda que tenha sustentação, ainda que esteja bem fundamentada. Eles estão dispostos a perseguir aquele que sustenta o nome de Jesus Cristo Nazareno. Então, a realidade do que nós levamos como encargo da parte de Deus é uma realidade corajosa. É uma realidade realmente de ousadia, como o Senhor mesmo declara para Josué. Seja forte e corajoso. É uma realidade da pessoa que sustenta o testemunho. E o tema de hoje ter abordado Estevão é muito poderoso, porque a palavra enfatiza homem cheio de fé. E o que é a fé?
O que é a fé? Porque o justo viverá pela fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então, você vai ser o justo de Deus. Você que é discípulo do Senhor Jesus, não da sinagoga, não da religiosidade, mas se você é discípulo do Senhor Jesus, você não anda por aquilo que se vê, você anda pela fé, e a fé é a certeza daquilo que se espera. E nós sabemos muito bem o que nós esperamos. Nós sabemos muito bem que nós somos um Fibonacci do Senhor. Nós sabemos muito bem que é uma aspiral helicoidal ascendente que nós carregamos no nosso interior. E essa realidade é a realidade da nossa edificação. E eu espero que você esteja disposto nesse novo nascimento na pessoa de Jesus. E hoje eu até estava vendo, né, a respeito do Coliseu, que hoje é muito comum as pessoas irem ao cinema, ou nós temos os nossos caminhos de diversão, certo? Porém, naquela época, a diversão do povo era ir pro Coliseu ver cristão ser martirizado. Naquela época, a diversão do povo era ir pro Coliseu ver pessoas vendo seus filhos sendo dilacerados por leões. Vendo realmente pessoas com o estômago aberto, e eles colocavam milho dentro do estômago dos cristãos e colocavam porcos para comer esses milhos dentro da barriga dos cristãos que ainda estavam vivos. O César tinha o costume de colocar. Eu não lembro se era César o nome em específico do governador daquela época, ou era Nero, que colocava aquelas ceras de vela em cima de cristãos e colocava os cristãos com aquela vela acesa para queimar nos pátios do palácio dele. E o grito daqueles cristãos era o som que eles gostavam de escutar. Qual é a disposição e qual é o Deus que você serve? O nosso coração é um coração de viver pela fé do Filho do Homem. Nós carregamos o Espírito Santo da promessa. A nossa realidade é uma realidade de discípulos de Cristo. E aquele que tentar salvar sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder por amor a Cristo, achá-la-á. O que dará o homem em troca de sua alma? Essa é uma realidade do que nós carregamos. A palavra de hoje ela é forte, mas a palavra de hoje ela é necessária. Que o seu coração possa estar consolidado, não em cima daquilo que se vai, mas em cima daquilo que permanece. Amém? Bem sabe o Senhor os planos que tem ao nosso respeito. Planos de fazer-nos prosperar e não de causar dano. Tudo que o Senhor tem para você não é realmente dano. Não confunda as coisas. Não é dano, é vida e vida com abundância. Essa é a realidade das promessas do Senhor sobre você. Por isso que você é tão perseguido. Por isso que as pessoas, elas realmente, às vezes você não sabe o porquê tem uma energia tão negativa contra você. É porque as promessas do Senhor, o seu galardão, não é comum. É incomum. E que você viva o incomum de Deus. Que você possa realmente ter esse coração, não nos rótulos. Não, agora eu tenho que ser pastor, tenho que ser presbítero, né? Eu preciso do cargo, na verdade, né? Não, você não precisa de nada. Você está na pessoa de Deus. Você está na pessoa de Cristo Jesus. Ok? Então, essa é a realidade da palavra de hoje. Ore pelos que vos perseguem, para que vocês sejam semelhantes ao vosso Pai que está no céu, que sabe dar coisas boas e más, sabe dar coisas boas, né? Coisas más é realmente a consequência das ações, realmente, né? E que o Senhor seja com o seu espírito. Você vai encontrar logo aqui embaixo
uma senha, um código para que você faça a sua conexão com a obra missionária, com a vida missionária, e isso daqui faz com que você alcance lugares que você geralmente não vai, mas tem pessoas que vão. Então, escaneia aqui, manda 5, manda 10, manda 50, manda o que estiver no seu coração e tenha parte na obra de Deus missionária, tenha parte na obra daqueles que vão, tenha parte naqueles que pregam, tenha parte nisso. E você pode realmente abrir o teu bolso para fazer com que o pouco se torne muito na obra de Deus. O menininho que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos foi exatamente a disposição necessária para conseguir suprir toda uma multidão. Então você não sabe até onde vai a multiplicação do Senhor. Que o Senhor seja com o seu espírito, te abençoe, te dê a paz e te fortaleça no seu homem interior, para que você possa prevalecer contra o presente século, tendo a edificação na pessoa poderosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a equidade do Senhor seja sobre a sua vida. Deus abençoe. Valeu! Amém, Senhor Jesus. Nós queremos te invocar, Senhor, nessa tarde, Senhor, nessa noite. E te agradecer, Senhor. Te agradecer porque tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, são planos de fazer-nos prosperar. E por mais que as adversidades, Senhor, religiosas que se opõem, Senhor, aquilo que nós enxergamos na sinceridade do nosso espírito, Senhor, aquilo que como um encargo, Senhor, profético, aquilo que como um encargo, Senhor, ministerial, nós carregamos, Senhor, para a realização da Tua vontade, Senhor, que às vezes é tão perseguido, tão realmente atacado, porém nós preservamos tudo isso, Senhor, por aquilo que nós somos em Ti. Nós queremos realmente, Senhor, carregar a realidade, Senhor, a realidade de uma mentalidade que caminha no céu, que entende a sua pessoa, Senhor, e que caminha como a sua pessoa. A Tua palavra fala que não vivo mais eu, mas o Senhor vive em nós, e o viver que vivemos agora, vivemos na fé do Filho do Homem. Que nós possamos realmente, com muita maturidade, entender os cenários e as adversidades, Senhor, e a melhor forma de reagir e agir em cima dela. Eu oro mesmo para que o nosso coração possa estar blindado, Senhor, guardado, Senhor. O nosso capacete da salvação bem colocado, a nossa couraça da justiça bem posta, a nossa sandália, Senhor, bem calçada, e também, Senhor, o escudo bem colocado e a espada bem afiada, Senhor. O cinturão também da verdade, Senhor, bem estabelecido, para que nós possamos estar firmes, Senhor, no dia mal, para que nós possamos resistir, Senhor, contra toda perseguição. Senhor, te louvamos porque o Senhor é um Deus de honra, o Senhor é um Deus de fidelidade, e sabemos que todas as situações que nós passamos, Senhor, nessa terra, vão produzir realmente para nós um peso de glória. Então, abençoe e visita mesmo os nossos irmãos, visita aqueles, Senhor, que não estão posicionados, Senhor. Visita também aqueles que estão posicionados, visita aqueles que estão se esfriando, Senhor, por conta das adversidades da vida, por conta, Senhor, das próprias concupiscências. Visita, Senhor, visita realmente, Senhor. E desperta também aqueles, Senhor, que estão num cenário de ataque, de perseguição, aqueles que estão dificultando o processo dos seus filhos, Senhor. Eu oro realmente para que haja uma visitação da Tua parte. Toca mesmo, Senhor, na vida daquele que está quente, Senhor, ajudando, auxiliando, Senhor, realmente impulsionando a multiplicação dele de tesouros no céu. Eu declaro e profetizo, Pai, que o nosso coração possa realmente estar em integridade contigo, que o nosso coração possa estar inteiro com o Senhor, possa estar realmente, Senhor, sendo bem edificado nessa nova Jerusalém celestial, Senhor, aonde existem os seus fundamentos, aonde existem os seus portões, aonde realmente, Senhor, tem essa aspiral central, Senhor, dessa árvore da vida, Senhor, que realmente é uma edificação no nosso homem interior, Senhor. Edifica o nosso homem interior, Senhor. Que esse homem interior prevaleça contra toda deformidade dos ciclos, contra tudo aquilo, Senhor, que no nosso interior, Senhor, são cenários e situações também que precisam ser
alinhadas, Senhor. Eleva o nosso entendimento, eleva realmente, Senhor, aquilo que é a nossa sabedoria de resposta. Eu oro mesmo, Senhor, porque Tu és o Deus que nos capacita, Tu és o Deus realmente que nos edifica, Tu és o Deus que tem para nós, Senhor, caminhos diferentes dos nossos. A Tua palavra declara que muitos são os planos dos homens, mas o Senhor lhe dirige os passos, então, Senhor, dirige os nossos passos. Queremos realmente ser pessoas que têm um bom procedimento, uma boa perspectiva, uma boa ação e reação, Senhor. Mas para tudo isso, Senhor, nos dê realmente, Senhor, discernimento, nos dê realmente convicção, nos dê realmente certeza, Senhor. Eu oro pela Tua graça, pelo Teu favor, para que o Senhor abençoe, Senhor, a minha esposa, abençoe realmente a família do Felipe aqui, Senhor, abençoe o Felipe, abençoe o coração dele, Senhor, abençoe mesmo a minha esposa, abençoe ali o meu sogro, abençoe a minha sogra, abençoe o Tainã, o Cainã, abençoe, Senhor, as crianças que estão vindo a esse mundo. Muito obrigado, Senhor, e eu louvo, Senhor, para que o Senhor guarde a vida do Caleb, guarde a Pérola, Senhor, guarde realmente, Senhor, e venha realmente tocar em cada irmão, Senhor, aonde cada irmão está, Senhor, para que eles possam crescer em vida, que eles possam permanecer sustentando a verdade, que eles possam permanecer avançando com a verdade que eles receberam, Senhor. Então enche mesmo de convicção, enche de resiliência, enche de diligência, enche, Senhor. Enche-nos de diligência e de resiliência, Senhor, para que nós possamos suportar, avançar, resistir e conquistar, Senhor. Porque realmente nós carregamos essa marca de conquista. Visita mesmo, Senhor, os opositores, visita mesmo, Senhor, aqueles que se opõem, aqueles que lutam e persistem contra a nossa manifestação, a nossa pregação, a nossa interferência, porque sabemos que Tu és um Deus realmente de fidelidade, de aliança, e nós não queremos que o Senhor visite para o negativo, queremos que o Senhor visite para uma conversão, Senhor. Realmente por uma alteração de rota, realmente por uma mudança de mentalidade. Visita também o nosso amigo Marlon, Senhor, aonde ele estiver, Senhor, abençoe a decisão dele de seguir o Teu caminho, abençoe a convicção dele de seguir o Teu caminho, que o Senhor possa resgatar as Tuas ovelhas, Senhor, que o Senhor possa resgatar e cuidar das Tuas ovelhas, Senhor, no poderoso nome de Jesus Cristo, Senhor. Fortalece cada ovelha, fortalece, Senhor, no interior de cada uma delas, Senhor, e que haja realmente crescimento e paz, Senhor. É o que eu Te peço, Senhor Jesus, porque Teu é o reino, Pai, o poder e a glória para todos sempre. Ó Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Ensina-me a contar os meus dias. Quero embarcar nos 4 cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas. Ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz, dia e noite, longe ou perto, há um trono onde governo e enxergo. Ensina-me a contar os meus dias,
Faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Hey! O Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, atentando para a sabedoria com o coração, inclinares os teus ouvidos ao entendimento. Sim, se clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz, se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento.
e o entendimento. Ele reserva a retidão para os homens retos e protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor